Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E vocês sabem que aqui as coisas são preto no branco, é aquilo que acontecer aqui vai para vocês e a gente está aqui para realmente passar informação que faça sentido na vida de vocês, né? Que traga conteúdo para vocês usarem no dia a dia de vocês, para vocês compartilharem, né, tá? Com todo mundo que merece. E hoje vai ser fantástico, né? Hoje a gente vai viajar. Vamos, e um tema muito bom, que nós dois somos muito fãs, muito antes de nos conhecermos, né? Sim. É uma das nossas ligações, e eu tenho certeza que vocês vão adorar também ser nosso convidado, e talvez venham muitas curiosidades aí para vocês que também têm a mesma paixão que nós. Logo vocês vão saber o que é. E a gente estava aqui batendo papo, até ficar tudo pronto aqui. Foi quase um podcast aqui, gente. Vocês não estão entendendo. A informação que a gente estava trocando aqui, o conteúdo que a gente estava trazendo de aprendizado, né, com esse cara que está aqui na minha frente, que vocês não estão vendo ele ainda, é fantástico. E como eu falo, a gente só traz pessoas mega especiais, que realmente tragam conteúdo, né, e possa agregar muito para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar fascinados, como a gente é fascinado por esse nosso amigo aqui. E falar um pouquinho dele, porque eu já estou enrolando muito, né? Depois a Thalita falando, você demorou muito na apresentação e tal. Mas lembra, hein? Se inscreve aí, senão depois, apanha em casa. Simples assim. Exagerado. Ele gosta. Hoje, pessoal, aqui no Conexão Autêntica, a gente está recebendo um convidado que carrega um universo inteiro dentro de si. E é mais ou menos isso mesmo, né? No papo que a gente está tendo aqui, é aquele negócio, você falar abobrinha, o cara deu aqui pra gente. Você sabe como é que tira o cheiro de arroz queimado? Cheiro de arroz queimado, né? Uhum. Tira Até aquele gosto, o cheiro. Até isso colou. Sabe como que faz? Não sabe? Então daqui a pouco a gente te conta. Não vou falar agora, não. Deixa eu terminar de apresentar aqui. Tá? Ele é um pensador que transita entre a arte e a filosofia e a espiritualidade com a mesma fluidez de quem compõe uma melodia. Sutil. Autor de mais de 70 obras, saca só, pessoal, 70 obras, reconhecido dentro e fora do Brasil, com prêmios que consagram a sua escrita como uma das mais brilhantes da atualidade. Com certeza, né? A gente é testemunha disso. Tá? Ele é um estudioso que mergulhou fundo no direito, na filosofia, na teologia e na alma humana. É brincadeira, gente. Tô falando, é só mega especial aqui. Com títulos que vão de mestre a PhD. Ele também é guitarrista, né? Guitarrista, cara. A gente não falou de guitarra aqui, hein? A gente vai falar um pouquinho. Compositor, palestrante e um verdadeiro alquimista das palavras e ideias. Então, hoje a gente vai explorar aqui a mente por trás de histórias, reflexões e provocações que inspiram milhares de leitores. Porque a gente está aqui, para uma conversa realmente intensa, profunda e transformadora. E é com grande alegria, grande honra que a gente recebe aqui hoje no Conexão Autêntica, o escritor, palestrante, guitarrista, grande Rafael Zimuchi. É isso? Zimuchi. É só lembrar de Michucci. Rafael Zimuchi. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, revê-los, né? Já não é a nossa primeira experiência, mas é um prazerzaço, assim, estar com vocês. Pra gente você nem imagina. Entendeu? Você nem imagina, porque esse episódio aqui vai ser fantástico, com certeza. E é muito legal falar de guitarrista, porque esse ano eu realizei o meu sonho de gravar o meu CD, né? Então, tem isso também? Eu tenho isso também, então assim, eu sempre tive uma banda assim que chama Shoinix, só que toda vez que entrava um vocalista, começava a namorar, saía, né, ou virava homossexual, saía, tipo assim, tudo dava errado, né? Aí bateu esse ano aqui, eu falei assim, quer saber, eu vou juntar alguns amigos e eu vou gravar o meu CD com ou sem guitarrista, com ou sem vocalista, eu vou gravar o meu CD. Se alguém tiver junto, amém, se não tiver, bola pra frente. E assim, foi um trabalho muito legal, quem quiser acompanhar, tem no meu Instagram, meu YouTube, né, Rafael Zimuchi Songwriter, então assim, já tem lá os CDs lá gravados. Não tá sabendo não. Tem lá, bacana, tá? Não tá sabendo. Pra quem gosta de um rock gospel assim. E aí, como que tá? Quem que tá na banda?
tá eu. A banda Só você. Quer Só dizer, eu. ele Ah, que legal. decidiu que ia fazer, o CD, gravar né? e gravou. Tá assim, eu parei Isso é um cara de decisão. ficar esperando os outros, sabe? Eu falava assim, queria ter uma banda, queria ter uma banda. Fiquei assim, mais de 20 anos esperando gravar o meu CD, porque eu tentava montar banda pra gravar o CD, e eu tinha mais de 700 músicas compostas e não ia pra frente, né? Então eu peguei, fui lá e falei, não, quer saber? Vou gravar. E deu tudo certo, o CD tá muito melhor do que eu imaginava, assim. Uns parceiros, amigos, assim, que juntou todo mundo, assim. Ficou bem legal, um projeto bem bacana. Então, ó, novidades. Ó, isso não deu tempo de a gente conversar aqui no nosso Então a gente bate-papo. conversou sobre tanta coisa que não deu. Não, e a impressão que eu tenho é que assim, você tem 1000 vidas em uma só, porque tem muita coisa, muita história, né, pra contar e projetos, muitas E falando nessas 1000 vidas, né, fala um pouquinho, como é que começou isso? Rafael lá, pequenininho, como é que começou essa história, esse amor pela literatura, esse amor pela música? Eu nasci em 82, lá em Caieiras. Depois de 6 anos, com alguns meses eu me mudei para São Paulo, que meu pai, com a minha família paterna, morava em São Paulo. Fiquei até os 6 anos de idade aqui, depois que foi onde foi o grande boom da minha vida, foi ter se mudado para Campo Limpo Paulista, que é a região já início de interior, né? Perto de Jundiaí, Sim. Depois de Caieiras, Franco da Rocha, vem Campo Limpo Paulista. E ali foi o grande boom da minha vida, assim, tudo que eu poderia sonhar viver, porque eu falo que eu sou um escritor porque o meu pai era um bom contador de história. Meu pai era aquele cara, assim, da fogueira, assim, sabe? Que ele tinha as melhores histórias e, assim, só que meu pai me proibiu de contar essas histórias, né? E meu pai falou assim, eu queria, um dos meus objetivos na vida era escrever a biografia dele. Porque ele tem tanta história legal, tanta história bacana. Ele falou, não, você tá proibido. As histórias que eu vivi com você pode contar porque são suas, eu não posso te impedir. Mas, assim, as minhas, você tá proibido. As minhas é só pra família mesmo aqui, né? Tanto que a minha irmã vira e mexe, me liga. Você sabe de tal história, sobre tal coisa? Eu sei, e conto pra ela, porque eu participei de muita coisa, né? Então, assim, a minha vibe mesmo, escritor, eu falo que eu devo muito ao meu pai. Meu pai era um espetacular contador de histórias. Você sentava com ele assim, você se deliciava assim com as histórias que ele tinha, assim, sabe? Então eu tenho essa lembrança muito vívida, assim, pra mim, né? Então todo esse período de Campo Limpo Paulista, eu vivi muita coisa porque eu sonhava em ter a vida que meu pai tinha. Porque meu pai, ele morou muito tempo em Porto Feliz, que é uma cidade interiorana perto de Sorocaba. Porcelana. Entre Sorocaba e Itu ali, sabe? Conheço. Então, assim, e ele tinha muitas histórias muito bacanas, assim, de Porto Feliz. Eu falava, cara, como que eu vou ter umas histórias legais? E Deus me presenteou de ter morado 22 anos em Campo Limpo Paulista, e eu vivi, assim, coisas muito maiores, né, de montar bandas, de fazer shows, aí, assim, fazer faculdade de Direito, que foi onde deu início na minha carreira de escritor. Mas eu sempre falo que a minha linha de escrita começou como compositor. Então, em 96, eu tive minha primeira banda, chamada Rádio Pirata, que a gente tinha uma vibe mais Legião Urbana, Titãs, Plebe Rude. A gente gostava mais dessa coisa mais intelectualizada, um rock mais cabeça, assim. E depois, né, eu me converti, fui pra igreja e a gente montou várias bandas de rock ao longo dos anos. Banda Invasão, até mesmo agora a minha banda mesmo, né? A Shoinix, que agora virou oficial, que a gente tem CD, apesar de ser só eu, mas eu sempre brinco que assim, me inspirou muito o Dave Grohl, que era o baterista do Nirvana. E quando o vocalista do Nirvana faleceu, ele montou uma banda que era só ele. Ele fez bateria, ele fez vocal, ele fez guitarra, ele fez contrabaixo, ele fez tudo. E depois, com o tempo, o pessoal foi chegando e hoje é o Foo Fighters que a gente conhece. Mas ele começou sozinho, né? Então eu falei assim, quer saber? Se ele começou sozinho, eu também vou começar sozinho. E montei lá, se ele conseguiu, qualquer um consegue. Então eu não tive medo nem vergonha de realizar o meu sonho. E esse foi um sonho mesmo, sabe? De você ficar, tanto desde 96, compondo, sabe? Compulsivamente. E de repente você vê, assim, o seu trabalho, assim, sabe? Gravado, com uma voz bonita, com um solo de guitarra. Cara, tá lindo, assim. O projeto tá muito bacana. Eu acredito, cara. Eu acredito. Porque tudo que você faz, você realmente é o cara que gosta da perfeição.
Você é muito perfeccionista? Não, eu sou super... Existe uma teoria na administração que é o 80-20. Eu sou adepto dessa teoria. Né, que eles falam que 80% dos projetos são 20% das pessoas que realizam, sabe? Então eu sou muito dessa vibe, sabe? De querer mesmo realizar as coisas. Só que eu sigo em frente, eu não fico parando. Se eu fosse perfeccionista, até vou dar um exemplo aqui, que uma vez me convidaram para participar de um projeto e escrever livro em conjunto, sabe? Então, com outras pessoas. Coautoria. Uma coautoria, né? Então assim, a gente sentava os três, o primeiro capítulo vai falar sobre isso, e quem gosta de literatura, sabe como que funciona para você escrever um livro. Você escreve o livro várias vezes, então você precisa fazer a primeira escrita, que é o que vai ditar o ritmo, né? Mas ela não é perfeita, muito pelo contrário, a primeira escrita é muito ruim. Aí depois vai ser a segunda escrita que você vai aumentar, dar corpo na história. Terceira escrita, você vai colocar umas palavras mais rebuscadas, tal. Mas assim, quando o livro começa a ficar com a cara do livro, na quinta, sexta escrita. E esse cara, ele não tinha essa dimensão de como é escrever um livro. Então ele não saía pro capítulo 2 porque o capítulo 1 não estava perfeito. Não, mas não tá do jeito que eu quero, não tá, mas não tem que estar do jeito que você quer. O livro você precisa primeiro escrever o esqueleto dele. Aí depois que você vai revisitar o livro, só que isso você aprende quando você lê outros escritores. Então, por exemplo, quem quer ser escritor, eu sempre recomendo o livro Sobre a Escrita do Stephen King, que ele te ensina essas dicas, né, esses atalhos para os escritores. Não fica, só vou pro capítulo 2 se o capítulo 1 estiver perfeito. Porque às vezes você está escrevendo, por exemplo, Enigma Blake. O Enigma Blake, eles são 9 noites, né, esse livro. Aí eu escrevi a primeira noite, falei, nossa, adorei. Aí eu escrevi a segunda noite. Só que eu acrescentei detalhes na segunda noite que precisava remendar o primeiro capítulo. Então eu voltava para a primeira noite, reescrevia para acertar com o segundo, e escrevia o terceiro, voltava para o primeiro, acertava, ia costurando a história. Até que chegou, acho que na quinta noite, se não me falha a memória, que não estava planejado, né? Você tem o plot twist, que é onde o vilão vira herói, o herói vira o vilão. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que mudar tudo. O improvável acontece. Né? Porque o projeto escrita, ele é muito dinâmico nesse sentido. Ele muda muita coisa. Até chegar no capítulo final, você tem muitas mudanças. Então, se você querer ficar com perfeccionismo, né? De, eu só vou ir para esse se estiver perfeito. Não sai nada. Não sai nada. Ou, às vezes, se sai, você demora 10 anos para você escrever. Só que o Stephen King, ele ensina que um livro, quem é um escritor profissional, ele termina um livro em 3 meses. Né? Então, pelo menos a primeira escrita, essa esqueleto da história, você tem que terminar em 3 meses. Que ele fala que é uma estação do ano. Então, assim, ele brinca, né? Fala assim, você tem que terminar o livro numa estação do ano. Porque depois da segunda escrita, não vai ser o ritmo da história. Você vai engordar a história. Mas se você demora muitas pausas, você se perde e não tem ritmo. Tenho certeza que vocês já leram livros que você começa, ele tem um ritmo, do nada, no capítulo 3, 4, ele tem outro ritmo, depois você vai ler, já está num outro ritmo. Por quê? Você percebe que são pausas que os escritores fazem na hora de escrever um livro. Isso não é profissional, né? E outra coisa, né? Cada dia é um dia na sua vida que você está aprendendo, que você está crescendo, que você está evoluindo. O Rafael de 1 hora atrás já não é o Rafael que está aqui agora. Sim. O Ricardo, 1 hora atrás, já não é o Ricardo que está aqui, está ali, está a mesma coisa. Né? Por quê? A gente vai aprendendo aqui no nosso bate-papo. Né? Já veio um monte de informação que a gente não tinha. Sim. Até o da cebola. E assim, né, essa questão. Deixa eu só completar. A cebola, tem que ficar claro aqui, pessoal. A cebola que você coloca no meio do arroz para tirar o cheiro de queimado. Então, para quem queimou o arroz aí, assim, cara, como que salva um arroz? Pega a cebola, descasca, né? Senão vamos colocar a cebola com casca e tudo, não. Pega a cebola, descasca, abre um buraquinho lá, coloca a cebola e tampa. Ele elimina o cheiro do arroz branco. Então, você consegue salvar o arroz. Então, percebe,
A gente já mudou, já não é mais o mesmo que era há 1 hora atrás. É, né, informação. E faz muito sentido esse negócio da estação, porque dentro da parte espiritualista, né, e energética, a cada estação nós nos renovamos. Sim. E o nosso corpo físico se regenera adapta, a cada né? 90 dias. Então, muitas doenças desaparecem porque muda a informação que a gente manda cerebral para o corpo. Então, tem tudo a ver. A cada 3 meses, realmente poderia nascer uma nova história. Exato. Um novo olhar para aquela mesma história. E quem aqui nunca escreveu um e-mail, acabou de enviar, olha para o e-mail, deveria ter escrito mais essa palavra, aquela outra, uma mensagem de WhatsApp, faz parte. Não, Faz esse, parte do esse negócio do processo. livro serve para tudo na vida. Você Sim. começar um negócio, você começar uma empresa hoje, começar o projeto dessa empresa hoje, e você deixar parado 2, 3 meses, ou você não volta mais para ela, ou quando você voltar, você já volta de outro Já, jeito. outro Aquilo jeito. que você começou a fazer já não serve mais, né? Porque a Mas empresa isso já é o criou poder outro do dia a corpo. dia. Então, assim, eu demorei mais de 20 anos para lançar o meu CD. Mais de 20 anos. Eu ficava... era igual o Lip Hard, né? Que é da nossa época, lembra do Lip Hard? Ó dia, ó Deus, ó azar. Toda vez eu me frustrava porque alguém saía. Aí começava tudo zero. Ia lá, me frustrava. Falei, quer saber, mano? Se não tem gente, vai sem gente. Mas eu vou colocar esse projeto pra frente, porque eu não quero morrer com essa frustração de ter tido um talento e ter enterrado esse talento. 700 músicas dentro do... Poxa, tá lá no caderno. Eu tinha 3 cadernos, né? 3 cadernos ATA com um monte de músicas. Nossa. Eu falei, não, quer saber? Eu vou gravar. E gravei. E tá assim, lindo, maravilhoso. Melhor do que eu tinha sonhado, sabe? Então, assim, pode ser que tem gente que vai criticar uma coisa ou outra, né? Mas não tô nem aí. Eu tô realizando o meu sonho, sabe? Um sonho de adolescente, sabe? Daquela coisa do rockstar, né, mano? Eu não vou poder ser rockstar. Eu vou ser um escritor star, mas assim... mas de você poder ter colocado pra fora aquilo e você compartilhar com as pessoas esse sonho, cara, não tem preço. Mesmo que não tenha a banda completa, Mas não tem mas preço assim, mesmo. o projeto deu certo, né? Então, isso é que é o legal. Você fala, é melhor a crítica externa, né? Do que a culpa interna. É, Né? eu Você não fala, queria morrer com esse projeto exatamente. engavetado. Eu não queria, eu sempre falava pra Deus, né? Falei, Deus, não é possível, cara. Era uma frustração em cima de frustração, sabe? E com a literatura eu vejo muita gente assim também, porque a carreira literária, muita gente não entende que ela não é uma carreira de curto prazo. Não existe curto prazo numa carreira literária. Vamos usar o exemplo de a história de Gilgamesh. A história de Gilgamesh, que é o primeiro livro da humanidade, que a gente tem o livro mais antigo que tem na humanidade, ela remonta a 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. E é um livro que está até hoje aí. Ou seja, quem escreveu não imaginava que ia chegar aqui. Mas você tem obras de Platão, você tem obras de Aristóteles que chegaram até nós. A gente não sabe aonde vai chegar o livro. Então ele é sempre uma estratégia de médio, longínquo prazo. E tem gente que lança um livro, não deu certo, desiste. Até usando o exemplo do próprio Usain Bolt, né? Que ele fala que ele treinou 8 anos para correr abaixo de 9 segundos. E tem gente que no primeiro mês não alcança o objetivo e desiste. Existe. E não é, né? Eu tô 20 anos. Aí a pessoa fala assim, poxa, você já tem quase 1 milhão de livros lidos no mundo. Cara, mas são 20 anos trabalhando. Desde 2002, quando eu escrevi o Diário de uma Sogra, que era horroroso, é um livro muito ruim. Nossa. Né? É a primeira vez que você fala desse livro aí, não lembro. Eu escrevi, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei na faculdade de Direito para aprender a escrever. Porque na minha cabeça era assim, os advogados, os juízes, eles tinham uma autoridade na hora que falava, na hora que fazia uma decisão, eles sabiam escrever sem ter duplo sentido, sabe? De você escrever conciso, coeso. E eu peguei isso na faculdade de Direito. Depois eu descobri que grandes escritores no mundo, como o John Grisham, entre outros, são advogados, sabe? Porque são bons argumentadores. Tem saídas estratégicas para as coisas. E foi a melhor coisa, a melhor faculdade que eu poderia fazer para escrita foi a faculdade de Direito. E nessa faculdade de Direito eu tive o meu primeiro insight, né? Que foi o Diário de uma Sogra.
que era uma... Hoje eu reescrevi esse livro e ele chama Antes que Tudo Tenha um Fim. Então tá lá disponível na Amazon, quem quiser ler, né? Gratuito na Web Novel. Inclusive é meu livro mais lido na Web Novel, né? Nem eu acreditei. Eu falei, cara, é uma história que eu não dava nada e ele é muito bem lido, assim, muito bem comentado. Só que assim, era uma história inicialmente muito ruim. Porque assim, era pra ser um diário mesmo, né? De uma mulher amargurada. Então você imagina que uma história de uma pessoa amargurada não vai ter coisas boas. Só vai ter coisas ruins. E você, primeiro capítulo, reclama. Segundo capítulo, reclama. Terceiro capítulo, fala, mano, não vai dar certo essa história. Não tinha essa liga. E eu também não tinha experiência, né? Mas se não fosse o Diário de uma Sogra, ruim, não teria chegado no Noite de Reis, que já ganhou mais de 20 prêmios. É aquele negócio, o ruim, né? Entre aspas, é agora que você tá falando. Né? Na época, talvez não fosse tão pra na época, não. Nossa, na época... Tudo é aprendizado. Eu escrevi um livro, mas nossa, eu me achei... Eu sempre brinco que, por exemplo, quando eu escrevi O Sorriso de Cynthia Donneville, que foi meu primeiro bom livro, né? Assim, quando você fala assim, poxa, isso aqui agora tá embaçado, isso aqui tá muito bom. Eu dei pra na época, minha namorada, hoje é minha esposa, inclusive um beijo pra ela. Né? E paizão. Paizão, né? Uma semana. A Rafinha, Ana Rafaela, que completou uma semana hoje, né? E ela leu, sabe? Ela leu e falou assim, cara, gostei, muito bom o livro, só que tem uns errinhos aqui, né? Daí eu falei assim, deixa eu ver. Pô, deixei em vermelho aqui anotado, assim. Metade de cada página tava escrito errado. Só que é que eu acabei pulando uma parte, né, da história, porque onde que eu ousei ser escritor? Que foi um dia que eu gostava de uma garota, e ela namorava um outro rapaz, então você imagina um triângulo amoroso do qual você não fazia parte desse triângulo amoroso, né? Um amor platônico. E ele começou a cantar uma música minha. Nosso Amor Tem um Nome. E essa música tinha uma letra, uma palavra rebuscada, né? Resplandecia, sabe? Assim, resplandecia a luz do Criador. Eu falei, nossa, que música bonita. De quem que é essa música? Eu falei, do Zime. Eu falei, não é do Zime, essa música é do Zime. Eu falei, não pode ser do Zime. O Zime é muito burro para escrever uma palavra com a palavra resplandecia. Aí eu falei assim, não, eu vou estudar, eu vou fazer um negócio que a pessoa vai se, né? E quando minha esposa pegou metade de cada página, eu falei, cara, não é que eu sou burro mesmo, eu tenho que estudar mais, eu tenho que desenvolver mais, porque tava muito bom, a história muito boa, sabe? De você pegar um cara que sonhou com uma garota, só que ele só conseguia ver o sorriso dela, por isso que o livro se chama O Sorriso de Cynthia Donneville, né? Porque ele sonhou com esse sorriso e ele decidiu encontrar essa pessoa no mundo real. E o cara viajou o mundo até encontrar um quadro dela, falou, cara, é a garota que eu sonhei. Aí investiga até chegar na garota mesmo, né? Então, assim, a história é muito boa, só que tinha muito erro de ortografia, né? Conjunção verbal, nem sabia que tinha, né? Esses monte de regras, assim. Mas aí você tava com quantos anos? Isso eu tava com 26, eu acho. Você que fez a diagramação também? Fiz a diagramação, eu aprendi a fazer diagramação por causa dele. É sensacional. E assim, o que eu tava aqui pensando, o que o direito tem a ver, porque na minha cabeça, se eu quero escrever um livro, ser escritor, eu vou para letras, eu vou fazer outro tipo de estudo. Nunca pensei em direito. Então, letras, vamos usar assim, letras você vai aprender a forma correta de escrever, mas eu não acho que isso me desenvolveria na parte da criatividade. Porque direito, você tem aula, por exemplo, de heurística. Não sei quem sabe o que é heurística, mas é assim, nós vamos falar sobre esse quadrado aqui. Para você, esse quadrado é preto, para mim, ele é azul. Nós vamos debater se esse quadrado é preto ou azul. Então, é você debater o mesmo tema sob posições contrárias. Só que depois disso, que você argumentou que é preto e eu argumentei que é azul, eu vou argumentar que é preto e você vai argumentar que é azul. E você tem esses testes que você tem que... E eu sempre lembro com carinho dessa matéria, porque foi quando teve aquele censo se a população ia permitir o armamento ou não. E eu participei do debate, e o debate que eu fiz era que deveria deixar a população armada.
E eu usei o exemplo que os nazistas, na época que eles invadiam os países, eles desarmavam a população para ficar mais fácil, né? Então eu venci o debate usando o argumento que eu não concordava. Aí depois falar assim, não, mas agora você vai defender o outro lado. Vai passar a zona de conforto. Aí eu venci também o debate do que você não deveria. Por quê? Porque você aprende a argumentar várias posições, só que de esse aqui é azul ou esse aqui é preto. Então ela me deu, sabe, esse jogo de cintura de aprender a argumentar as coisas. Coisas que letras, por exemplo, não faria. Ele me ensinaria que falou assim, ó, esse aqui é um quadrado, ele tem 4 lados, ele tem todos esses detalhes, ele é azul tem preto, ou ele pode ser preto com azul. Quer dizer, ele vai me ensinar a argumentar assim, mais de forma técnica, mas não que eu vou ter uma agilidade no meu texto para descrevê-lo. Então o direito me ensinou isso. Aquele negócio, a zebra, ela é preta com listas brancas, ela é branca com listas pretas. Depende. Né? Então... O direito me ensinou essa palavra que eu nunca mais me esqueci. Ó, isso aqui é preto, isso aqui é azul. Depende. Depende. Você quer que ele seja preto ou você quer que ele seja azul? É relativo. Eu posso argumentar das duas formas. E o direito me ensinou a argumentar das duas formas. Sabe? Ele me tirou esse pudor de eu achar que eu tenho que estar certo. Eu não tenho que estar certo. Eu tenho que dar o meu ponto de vista. Então, e me corrija se eu estiver errado. Isso te ajuda muito pra você escrever um livro, porque você tem que estar nos dois papéis. Exato. Né? Você tem que estar do lado do azul e do lado do preto. Exato. Né? Porque você vai escrever com a mesma intensidade pro vilão. Então, mas o que o direito me ensinou é uma coisa chamada, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, princípio da isonomia das partes, certo? O princípio da isonomia das partes é assim, você tem que colocar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas respectivas desigualdades. Ninguém é igual a ninguém, mas você tem particularidades que você pode ser trabalhada. Então, vamos dar o exemplo aqui, que eu aprendi muito isso em direito. O vilão, ele é um ponto de vista. Total. Ele é um ponto de vista. Porque, assim, eu como advogado, eu vou defender, entre aspas, um transgressor da lei. Ou alguém que supostamente transgrediu algum ordenamento jurídico, certo? Essa é o que você entende. Ele transgrediu ou não transgrediu? Depende. Depende. Eu vou defender que sim. Vai ter um promotor que vai falar que não. E daí por diante. Isso vai virar o debate. Só que ele está errado ou ele está certo? Depende. Depende de quem venceu o argumento. E a gente aprende em história, né? Que a história é contada pelos vencedores. Então, se ele é o vilão ou se ele é o mocinho da história, depende. Porque no Enigma Blake, ele tem exatamente essa vibe. Porque ele começa matando pessoas que são supostamente heróis da sociedade. Sabe? Então assim, mas como que essa pessoa vai morrer? Tem alguém matando pessoas que são os grandes heróis da sociedade. De repente, quando muda, que tem o plot da história, começa a enxergar a verdade sobre essas pessoas que usam a máquina do Estado para cometer atrocidades. Opa, já não deixou mais de ser tão herói assim. Eles começaram a passar a ser os vilões da história. Por quê? Dependendo de quem conta a história, a pessoa pode ser o vilão ou pode ser o herói. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Nós, na nossa área, acontece muito, porque Sim. nos atendimentos, dentro do set, escutamos aquilo que vem, o conteúdo da pessoa que senta ali, e muitas vezes ela está como mocinha, e não é bem assim, porque ela também tem um ponto de vista. Acho que Sim. essa Não tem argumentação certo, não tem um certo e errado. Não tem. Porque é a dor daquele ser humano que a gente trata e muitas vezes não é. E ao longo das sessões, né, do processo terapêutico, vai mudando essa perspectiva. A própria pessoa também muda de postura, de visão sobre aquilo que já aconteceu. Tanto é Muito que dentro de um bacana. set de análise, a gente tem que ser totalmente isento para não julgar. Então, eu, Porque como se você escritor, sou levar- imparcial. É totalmente imparcial, porque senão você julga. Né? Percebe? Se a pessoa fala algo que vai contra, entre aspas, os seus valores,
Entendeu? E ali dentro do set você não tem que ter valores. Ali Exato. dentro do set, você é uma tábua escutando. E a Eu costumo permissão. começar falando, ó, aqui eu não tenho sexo, não tenho preferência sexual, não tenho time de futebol, não tenho religião. Percebe? Político. Nada relacionado com política, não Sim. tenho nenhuma escolha. Por quê? Porque senão eu não consigo te ajudar. Né? E ali dentro do caminho você vai conversando com a pessoa para ela perceber. Eu O que consegui tá fazer fazendo mal isso para na ela, minha não que tá fazendo biografia. mal pro outro. Porque quando eu escrevi minha biografia, apesar de não ter lançado, eu vou lançar quando eu fizer meu aniversário de 50 anos, se a minha esposa permitir. Mas assim, eu ia lançar nos de 40, né? Aí ela falou, não, tá muito cedo. Você ainda nem é um astro mundial ainda, não, espera se viralizar aí você lança, né, a biografia. Mas assim, eu tive que isolar o meu pai, eu tive que isolar minha mãe e entender que, mesmo que eles tenham me feito muitas dores, eles me amaram de alguma forma. Talvez eu não tenha tido maturidade na época de entender essa forma deles me amarem. E hoje eu enxergo de outra forma. Porque hoje eu sou pai. Hoje eu tenho que fazer com os meus filhos talvez muitas coisas que eles fizeram comigo e eu não concordava. Eu falei assim, não, se eles E fizeram... às vezes o universo, ele te manda, vamos lá, você vai continuar pensando a mesma coisa. Entendeu? Né? Então, É, assim, os ó, desafios. hoje é outro prisma. Hoje eu olho assim com outro olhar. Falo assim, não, se eu estivesse no lugar do meu pai, eu teria feito isso até pior. Porque eu aprontei muito, muito, assim. Eu fui daquelas crianças arteiras mesmo, sabe? Eu repeti de ano na escola. Eu repeti por causa de comportamento, sabe? Então, assim, eu aprontei muito na escola. Só que isso me ajudou a construir hoje uma pessoa mais forte, uma pessoa mais predestinada a algo, sabe? Hoje eu tenho uma visão muito clara do que eu quero, por isso que o CD saiu, por isso que os livros saem. Eu não fico focando, sabe, no que passou, não, vai sair, pronto, acabou. Eu coloco prazo, eu coloco data, entende? Isso vem muito da minha parte difícil mesmo de lidar, porque isso me ajudou a construir uma outra pessoa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais firme, né? Então a gente tem exatamente essa visão. Queira ou não queira, né? Você é aquilo que você recebeu do teu pai e da tua mãe. Sim. Entendeu? Simples assim, porque a maioria das coisas que estão fluindo aí dentro de você, que está ecoando aí dentro de você, é da tua infância, Exato. da tua criança interior, que é o que mais pega pra gente no dia a dia. É o que mais pega pras pessoas, é o que mais a gente vê dentro do set de análise. Tanto é que eu tenho a imersão, que é vida autêntica, que trabalha a criança dos 10 anos Isso. até a concepção. Mas porque é lá, né? Então, você é o que é graças ao seu pai e sua mãe. Ó, aquele teu pai lá contando história lá, e você ali, ó, né? Percebe? Imagina. E mesmo que ele tenha feito um monte de coisa que você não gostou, né? Sim, Só e é isso aí. natural. E um monte de coisa que você não gostou, com certeza ele fazia porque ele queria o teu bem. Sim. Né? Só que A hoje eu forma tenho dela. maturidade, né? Isso que é legal. Hoje eu tenho maturidade pra entender isso. Hoje eu tenho maturidade pra perdoar isso. Que na época de adolescente você não tem, né? Você Revoltas. tem revoltas. Ainda mais roqueiro, liberdade. Muitas músicas eu escrevi assim com fundo de indignação, sabe? Não, eu vou dar uma chacoalhada neles aqui, né? Meu pai, por exemplo, eu escrevi minha primeiríssima música que eu escrevi na minha vida, eu escrevi como uma crítica ao meu pai, sabe? Assim, que chamava Meu Carro, porque meu pai era um destruidor de carro, sabe? Meu pai era um destruidor, sabe, compulsivo de carro, né? Pra quem assistiu Carros 3, né? Que tem aquele negócio de bate-bate lá, Sim. assim. Então, meu pai era daqueles lá, assim, sabe? Tanto que tem uma história engraçada do meu pai, né? Ele não me autorizou, mas eu vou contar porque ele não tá aqui mais pra protestar, né? Mas ele falava assim que ele tinha um Fiat 147, quem é da nossa geração lembrava daquele Fiat 147, né? E ele destruiu tanto o carro que ficou só metade do volante. Nossa. Não me pergunte como ele conseguiu essa façanha, mas o volante parecia um manche de avião. E foi abordado pela polícia, né? E o policial perguntou, mas e esse volante aí, né? Ele falou assim, para um bom motorista, meio volante basta. O policial deu risada. Deu risada, porque a piada é boa. Com certeza. Meteu a multa nele e recolheu o carro, né? Agora você leva um volante Bom novo motorista. lá, né?
de um motorista meia boca, Ele porque... devia ser pouco nervoso no trânsito, né? Pra ele quebrar Nada. Meu pai era de boaça mesmo, Como assim. que ele conseguiu quebrar um Não volante? sei, não me pergunte como louco. aconteceu, só sei que tinha o volante que parecia um manche e ele contou essa história, assim, ele contava assim com áreas de superioridade, né? Para um bom motorista, meio volante basta. Não, ele tinha essas sacadas assim, meu pai era muito criativo, muito. Meu pai, assim, era uma coisa assim absurda. De você conversar com ele assim, você saía chorando e dar risada. Meu pai, assim, era muito bom contador de história. Eu falo assim, Ele ia ser bom de stand-up hoje, né? sim, meu pai ia ser hilário. Ele tem uma outra história dele, assim, que é muito engraçada, que ele falava assim, que ele chegou no bar uma vez e o cara falou assim, não, Valtão, você quer comprar uma PT? Tô com uma PT pra vender, né? Quem sabe, PT é pistola, Sim. né? Daí ele falou assim, meu pai adorava arma, sabe? Meu pai foi do cabo do exército, ele adorava, ele tinha uma espingarda. Daí ele falou assim, não, claro, ó, 100 conto essa PT, né? Aí foi lá, né? Pegou, tirou R$100. Quando chegou lá, ele viu, né, uma peixeira, né? Ele falou assim, uma peixeira tramontina, tá? PT, peixeira tramontina. Meu pai, mano, pelo amor de Deus, eu tô achando que é uma pistola e tal. Meu pai já tinha brilhado o olho. Não, Valtão, olha o tamanho dessa menina aqui, porque é os caras do Nordeste, assim, né? Então, o cara, ó, PT, peixeira tramontina, né? Ele falou, deixa quieto. Meu pai tinha assim, essas piadas, assim, muito assim. Meu pai era muito engraçado nesse sentido. Ele era muito inteligente, sabe? Pra ter essas sacadas, assim. Meu pai era muito... Eu lembro que uma vez eu tava em Minas Gerais com ele. A gente foi lá pra Acaiaca, Ponte Nova, quase perto da Bahia, assim. E meu pai, assim... Meu pai se vestia muito mal. Sabe aqueles caras, assim, que não liga? Meu pai uma vez foi pro shopping Eldorado descalço. Meu pai só andava descalço, né? Aí foi com a minha avó parou e falou, não, fica quieto aqui. Minha avó entrou, comprou um tênis pra ele, mandou ele colocar pra ele poder entrar no shopping. Porque por ele ia entrar descalço, assim, sabe? Aí meu pai, assim, com uma camisa, assim, amarrada parecendo aqueles travecos, assim, sabe? Amarrado, assim, ele andando, assim, no meio do terminal, né? Ele falou assim, pô, Rafa, hoje eu tô igual cobra com fome. Tô andando pra caramba. Então, assim, meu pai sente umas loucuras, assim, era muito legal. Era muito legal, assim, com meu pai, sabe? Meu pai sempre, ele tem essa importância na minha escrita muito vívida, sabe? Tanto que eu sempre falo que, assim, que a minha escrita, ela é inspirada no que ele fazia, porque meu pai era um jogador de bilhar também. Meu pai era um jogador de bilhar e de pimbolim brilhante. Eu nunca vi alguém jogar pimbolim igual ele, mas bilhar, ele falava que ele não gostava de matar a bola. Ele gostava de deixar na sinuca. E colocar o outro numa situação difícil. Só pra ele se divertir, pra ver o que o cara vai fazer pra sair daquela sinuca. Aí ele ganhava o jogo porque o cara não conseguia sair da sinuca. E eu falo que a minha escrita é nisso. Eu gosto de colocar os meus personagens o tempo todo, né? Hoje, ele ganhava com o erro do outro. Ele ganhava com o erro do outro. E na literatura, isso chama cliffhanger, né? De você colocar o personagem o tempo todo na berlinda, sabe? O tempo todo ele está à beira do precipício. Difícil. Então a minha escrita, ela é muito inspirada nessas histórias que meu pai conta dele sinucar o pessoal. Então, por isso que eu sempre falo, ele tem uma importância assim, muito grande pra mim, até mesmo da minha escrita, tanto essa parte de contar a história mesmo, ter essas sacadas, tentar ser engraçado um pouco em alguns pontos, né? Mas, assim, essa parte de deixar o personagem sempre sinucado, isso com certeza eu aprendi dele. E é algo muito inteligente, né? Sim. Estratégico, muito inteligente também. E dentro eu li, né, o livro, então dentro da sua escrita, e dá para perceber também muita essa questão de história, de referência, de trazer raízes mesmo para os personagens, muito estudo também. E também foi inspirado pelo seu pai? Não, aí eu vou dar um exemplo assim, você está falando Noite de Reis, né? Isso. Quando eu tive a ideia do Noite de Reis, eu falei assim, isso é um problema, porque eu tô mexendo num vespeiro de você falar que Shakespeare não existiu. Certo? Que Shakespeare é uma criação para algo maior. Que não imaginavam que Shakespeare iria ser Shakespeare. A pessoa achava que Shakespeare ia ser mais um só para... Mas Shakespeare virou o Shakespeare, mas ninguém imaginava que seria isso, né? Um autor, um dos 2 únicos autores na história a vender 1 bilhão de livros. Ninguém imaginava isso. Então, quando você vai trabalhar esse tipo de temática...
É complicado porque você está colocando um ponto que tem muita gente que acredita que Shakespeare de fato existiu. Mas como você vai falar isso que Shakespeare não existiu só da sua cabeça? Entende aonde que entra a problemática? Para você falar que Shakespeare não existiu, você tem que usar alguém que tem uma prova material, que aí entra o direito, certo? Você tem que ter uma prova material do que você está falando. Aí você tive que ler autores ingleses que estudaram a construção Shakespeare, certo? E falar assim, ó, isso aconteceu por causa disso. Isso aconteceu por causa disso. Aí você constrói assim, aí a genialidade da trama é outros 500, né? Mas, por exemplo, o final, eu não quis fazer um final mais mirabolante como o Enigma Blake, porque eu quis deixar uma mensagem que as coisas aconteceram porque de fato tinham que acontecer daquela forma. Então, assim, houve a construção de Shakespeare? Houve. Mas por que houve a construção de Shakespeare? Porque eles precisavam angariar mais cultura para a sociedade londrina. Então, se o autor... Não dá muito spoiler, não. Não vai dar spoiler. Mas é só a construção mesmo, assim, da ideia, né? Então, assim, como que você vai falar mal se o próprio autor das obras de Shakespeare não quis ser colocado como o autor das obras de Shakespeare? Então, tem um porquê ele não ter, né, dele querer isso. Essa foi a ideia daquele final, de você colocar respeitar o direito do autor de não ser colocado como o autor principal das obras de Shakespeare. Sabe? Então, assim, aí fica... Mas tem que estudar, porque senão vira uma ficção, né? Senão vira uma ficção e você começa a receber críticas de falar que você tirou essa ideia da sua cabeça e isso não tem base nenhuma. E nenhuma crítica que eu recebi de Noite de Reis foi baseada em nada, sabe? Todo mundo fala assim, ó, podem ter falado que não gostou, porque assim, mas eu acredito que Shakespeare existiu, pronto, acabou. Só que não refutaram a ideia. Não refutaram os locais em que estão descritos todas as coisas. Ninguém refutou isso, porque isso não tem como refutar. São provas materiais. Você pode falar assim, ó, eu não concordo com as provas materiais. É um direito seu. Só que para você criticar a prova material, você tem que apresentar uma prova conclusiva. Ó, o advogado Sim, aí. o argumento. Certo? Entendeu? É isso que o direito me ensinou, de você trazer à luz uma ideia, só que com base, com provas. Se você tem provas, fala assim, ó, tá aqui. Se você acredita, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo certo. É uma obra de ficção, certo? Não tem nada de real ali, mas tudo o que acontece ao redor é baseado em fatos reais. Tá, essa é a parte bacana da escrita do Noite de Reis, né? Então, assim, eu tive que pensar muito, eu tive que ter muita cautela. Estudar bastante. Então, assim, tinha muito mais coisa para colocar. Pesquisa. Tinha muito mais coisa, assim, ó, a primeira escrita do livro estava em 700 páginas. Então eu tive que dar uma enxugada para ficar já é quase uma bibliazinha. Então. Só que isso vai afastar o leitor. Se você chega com um calhamaço desse tamanho, só tem prova. Não. Ali ele é um romance ficcional. Então a escrita, ela precisa ser romanceada de ficção. Eu não estava escrevendo um livro técnico para falar que Shakespeare não existiu. Eu estava escrevendo um romance. Então o romance, ele tem que ter cara de romance, então tem que ser aventura mesmo, as idas e vindas, os mistérios, os enigmas, né, as páginas de Shakespeare onde estão escritos. Então isso eu acho que eu fui até muito feliz na hora que eu escrevi o livro. Mas foi muita pesquisa, foi muito assim... E foi uma ideia genial do livro, eu achei sensacional, porque... Primeiro que me fez pensar sobre algo que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E agora você falando, mas se fosse totalmente da sua cabeça, mas é um livro de ficção. Sim, é um livro de ficção. Receberia crítica? Sim, eu vou dar um exemplo do Código da Vinci. O Código da Vinci recebeu muita crítica porque tem muita coisa que não está baseada em nada. Então, por exemplo, você pega o Leonardo da Vinci, não existem provas materiais que ele participou daquela seita. Entende? Então, assim, quando você usa o nome do Leonardo da Vinci, que você fala que Jesus Cristo foi casado com alguém, que teve um filho, e isso baseado em nada,
É um livro genial, não tô falando assim, é um livro que me inspirou a escrever os livros que eu escrevo hoje. Eu adoro, eu leio e releio, eu tenho a coleção completa do Dan Brown, inclusive eu comprei o novo livro do Dan Brown na pré-venda, sabe, já li, já resenhei, sabe, mas assim, ele tem muitas críticas porque tem muitos erros históricos. Entende a diferença? Então se você recebeu uma crítica por causa de erros que você poderia ter sido evitado, é uma coisa que você... poderia ter 10, mas no caso dele tem 5, 10 por causa da escrita, mas tem um monte de 2, 3 por causa dos erros. Então eu não quis cometer esses erros que ele cometeu. Então isso a gente vai aprendendo, porque eu estudei com o Dan Brown, né? Eu fiz a masterclass dele e do James Peterson. Então assim, eles me ensinaram coisas, eu falei assim, ó, se você vai escrever, não cometa o erro que eu cometi. Então faça assim, faça assado e você desenvolve melhor a história. Mas isso tudo porque tá colocando o nome de uma pessoa que existiu. Sim. Né? Mas não teria problema se fosse Não. então um personagem qualquer. Não teria problema. Porque aí sim é da sua cabeça. É. Agora eu entendi. Só que não fica legal, né, mano? É legal você pensar sobre o assunto, porque a ideia do livro é exatamente trazer à luz, porque é um assunto que não tem no Brasil. Você não tem literatura traduzida para o português, que é uma pena. Mas quando você vai lá para Londres, tem muita literatura falando sobre essa questão da autenticidade das obras de Shakespeare. Então, isso que é o legal, né? Então, assim, se você tem acadêmicos de Oxford falando sobre o assunto, que Shakespeare não poderia ter existido por causa de X, Y, Z, é diferente do Rafael criar uma teoria da cabeça dele, o Rafael lá de Campo Limpo Paulista, certo? Que inventou uma ilusão que Shakespeare não existiu. Mas não, eu peguei, não é uma ideia nova, é uma ideia que vem sendo debatida desde Mark Twain. Então, assim, Mark Twain já falava que não tem como Shakespeare ter existido, como existiu, né? Da forma como pintaram. Então, assim, no livro eu consegui trazer esse debate. Brasileira, que adoro romance, ficção, policial, toda essa aventura, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, da possibilidade de que Shakespeare nunca existiu. Eu fiquei assim, meu Deus, será? Será que não é loucura? Muita loucura com teoria da conspiração? E é muita responsabilidade, né? Sim. Na hora que você começa a mexer com isso, é muita responsabilidade. Mesmo que você coloque lá na capa, ó, é uma ficção, a brincadeira com Shakespeare que eu estou fazendo. Vamos dizer que ele não existiu, mas mesmo assim, vai ter gente ali que talvez se ofenda, que não goste. Eu até coloco na nota de autor, né, que eu tô respeitosamente escrevendo, porque eu sou fã. Eu sou um fã das obras de Shakespeare, não é assim, eu não sou um cara que eu tô criticando por criticar. É diferente, por exemplo, se fosse Machado de Assis. Todo mundo sabe que eu não gosto de Machado de Assis. Então, se eu fosse escrever um enigma machadiniano, assim, por exemplo, assim, né? Todo mundo saberia. Falar assim, não, o Rafa, ele não gosta de Machado de Assis, então ele vai escrever um livro para meter o pau na obra do Machado de Assis, certo? Aí teria mais lógica. Mas eu sou fã de Shakespeare, eu sou fã das obras shakespearianas. Então, assim, quando você vai entrar numa lida que você gosta daquilo, você tem que ter um respeito também. E é isso que eu trouxe. E quando eu falo de responsabilidade, é porque mesmo a pessoa sabendo que é uma ficção, a gente estava falando agora há pouco, né, do óculos virtual e tal. Ela entrou ali na história, ela está vivendo aquilo, ela está trazendo aquele registro. Vai chegar um momento que não vai saber, é fato ou não era fato? É verdade ou não é verdade? Né? Que é um monte de narrativa que a gente vem escutando aí a nossa vida inteira, né? E as pessoas vão acreditando e embarcando nelas. A Guerra dos Mundos lá com o Orson, né? Com Orson Welles. Cara, o cara só falou ali e todo mundo entrou em pânico. O mundo entrou em pânico por causa que estavam achando que estava realmente sendo invadido. Percebe? E ali, era uma história que ele estava contando ali e caiu como se fosse uma reportagem. Sim. Né? Então, mas é um recorte da história, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado em você recortar um pedaço da história e descontextualizar isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando você pega um cara como Shakespeare e recorta a história. Ah, mas é uma obra de ficção. A mesma obra de ficção tem que ser respeitada a grandeza de Shakespeare. E eu acredito que quem leu não vai ver desse respeito ali. Vai ver que fala assim, ó, existe a possibilidade aqui. Sim.
Então, ele foi É o feito... cuidado que você teve. Foi ter um cuidado. então. Só que o cuidado tem que ter conteúdo. O cuidado não pode ser negócio da minha cabeça. Tem que ter baseado em conteúdo e nada. provas. Tem que ter as provas. Diferente, até trouxe esse aqui. Esse aqui é baseado na minha cabeça. Tá? Trouxe aqui pra vocês. Nada além do céu. Gratidão. Fantástico. Presentão. Mais um. Mais um uma pra coleção de vocês. Sensacional. Também é uma ficção. Esse mas é uma bastante ficção. diferente. 100% ficção. 100% ficção. Então, assim, Nada além do céu. é a primeira aventura do Gregory Evans, né? Do qual eu escrevi, assim. Aí depois que eu revisitei o Gregory Evans e trouxe pro O Enigma Gregory Evans Blake, é do Noite de do Reis, Noite de o Reis. Enigma Blake, Profecia Perdida, o Crepúsculo dos Deuses, né? Então, assim, várias obras. Virou meu personagem favorito, né? Então, E ele começou aí. ele começou nesse livro. Ele começou como um personagem secundário, Olha só, hein? né, de investigar, porque o livro começa com um dos protagonistas sendo abandonado numa estação de trem. Aí o Gregory Evans descobre o garoto na estação de trem, começa a investigar para saber quem são os pais dele, o que acontece. Aí vem a trama, né? Aí eu não posso contar porque... Mas aí descobre spoiler, não. quem são os pais, o que os pais faziam, por que aconteceu. Aí a trama vai longe. Gente, eu adoro. E eu cresci, assim... Cresci não. Eu iniciei minha adolescência com Agatha Christie, Sidney Sheldon, que era o que eu tinha acesso à biblioteca A Agatha pública. Christie é fantástico. Não, E me apaixonei. Então, essas histórias de investigação... Poirot. para mim, assim, de aquecer muito o coração. Muito. De realmente embarcar e me remete a esse início de adolescência, né? E é importante eu ressaltar, porque eu não era um leitor até meus 22 anos de idade. Eu não gostava de ler, até o dia que eu li Agatha Christie. Eu li O Caso dos 10 Negrinhos, né, que hoje é chamado de E Não Sobrou Nenhum, né, por questões raciais, porque o Caso dos 10 Negrinhos é porque tinha 10 estátuas de negros e cada morte que acontecia era tirada uma estatueta. estátua. Então, a ideia do livro era essa. Nos Estados Unidos nem é negros, são índios. O caso dos 10 índios, né? Então, lá eles já mudaram a questão, por causa na época tava o apartheid americano, daí por diante. Mas eu comecei com Agatha Christie, aí depois, quando eu descobri Sidney Sheldon, meu mundo virou. Meu mundo virou. Eu falei assim, Essa eu nunca li. foi o muito primeiro bom. autor que eu tive inveja. De verdade, eu fiquei com inveja. Eu falei, eu gostaria de ser o Sidney Sheldon. Tanto que assim, esse livro, assim, ele fazia parte, que eu falava de uma trilogia Sheldon. Por causa que foi escrito depois que eu conheci Sidney Sheldon. E eu queria tanto ser Sidney Sheldon, que é um dos livros que eu escrevi baseado na escrita dele. Eu estudei compulsivamente a escrita dele, até conhecer Dan Brown. Aí misturei os dois. Então quem conhece São a minha ótimas escrita... referências. Assim, é Dan Brown, Sidney Sheldon e George Martin, que é o autor de Game of Thrones, né? Que Esse eu não li. é Não tive muito, vontade muito... de ler, nem ver nada Não. sobre. É assim, pra quem assiste a série é espetacular. Espetacular, assim, é um negócio assim, surreal até a 5ª temporada. Depois dá uma caidinha e tem um final ok. Mas, assim, os livros é coisa de outro mundo, assim. O George Martin, ele é o melhor autor de fantasia da história, com todos os direitos e louros. É espetacular. Então, quem não leu Game of Thrones, leia. São 5 livros. Tá para ser lançado as 2 sagas finais, né? Que só foi filmado, mas não foi publicado ainda. Mas tem alguns livros complementares de Westeros lá. Cara, são fantásticos. São fantásticos. Eu tenho a coleção completa porque ele escreve com uma plataforma multiplot. O que é a plataforma multiplot? São vários personagens e as histórias vão se entrelaçando. Aí no final tem o grande fechamento. Diferente de você pegar uma história one plot, que é um personagem que vai acontecendo... Tipo Senhor dos Anéis. Isso, Senhor dos Anéis, por exemplo. Você tem a história do Frodo. Do começo, passo a passo, do Frodo até chegar em Mordor, né? Então isso é uma história one plot. Tudo é sobre o Frodo, da forma como ele chegou até Mordor. Só que o
O George Martin não. O George Martin, ele constrói inúmeros personagens e um monte de gente, você fala assim, nossa, eu tô adorando esse personagem. Ele mata. Você fala, cara, o que vai acontecer com esse personagem agora? Aí ele cria outra linha. Ele fala, nossa, tá legal. Ele mata. Tem uma hora que ele mata todo mundo, que é o Casamento Vermelho. Star Wars é assim também? Star Wars é assim também. Isso, pra quem não sabe, isso trabalha dentro da linha da jornada do herói. Tá? Então, assim, quem conhece de literatura, de escrita, sabe que uma das formas de trabalhar com escrita é a jornada do herói. Então, você tem Harry Potter, Senhor dos Anéis, o Star Wars, Harry Potter, deixa eu ver o que mais. Tem muita coisa. As Crônicas de Nárnia também. As Crônicas de Nárnia. Ela não aprofunda. Então, mas é que assim, são 7 crônicas, né? Então, se você pegar como um todo, ela não trabalha, mas se você pegar individualizada, aí ela trabalha. Principalmente o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, que tem a questão do sacrifício do Aslan, entendeu? Da questão deles, do mentor, do mestre. Então, assim, você conversa muito com a jornada do herói. Então, você está falando de autores. Na verdade, foram 2 que marcaram muito para mim. Um foi a Agatha Christie, Sim. Né? Nessa fase mesmo de 18, 19, 20 anos. E o outro foi Monteiro Lobato, cara. Adolescente não, moleque, 7, 8, 9, 10 anos. Eu li a obra inteira. Sim. Né? De Reinações Narizinho até os trabalhos de Hércules. Li tudo, cara. E você eu mergulhava de ponta naquilo ali. Eu dei uma palestra sobre Monteiro Lobato, né? Aí tem a menina, né? Uma senhora de 70 anos lá, que ela falava sobre as obras infantis e eu fiquei com as obras adultas. Aí ela falou super bem do Monteiro Lobato, né? E eu fui incumbido de falar a parte do Monteiro Lobato malzinho. Porque ele não foi tudo isso que falaram, né? Assim, ele era extremamente racista. As obras adultas dele, as obras sem ser a infantil, mas assim, a obra adulta dele é extremamente pesada. Então assim... Aí eu fiquei incumbido de fazer essa parte. Falei, cara, mas só me pegam pra fazer a parte ruim da história. Deixa eu falar as coisas. Por que será, né? Mas tá vendo? Eu falei assim, gente, agora eu vou ter que ser o advogado do diabo aqui, mano. Ele não era tudo isso. Aí... Porque depois eu comecei a entrar em literatura técnica e já... Mas vou ler o Sidney Sheldon. Leia, ó. Muito Sidney bom. Sheldon é assim, ó. Eu acho ele provocativo. Não, ele é total. Muito. E é legal que todas as protagonistas dele são mulheres. Os livros que são protagonistas homens não dão muito certo. Mas os que são protagonistas mulheres é espetacular. Mas leia O Outro Lado da Meia-Noite. O que eu vou falar, a gente tem um grupo do Sidney Sheldon, tá? Então eu vou falar que assim, você pode ler sem medo de errar. Tá? Diferente de Agatha Christie, por exemplo. Agatha Christie é complicado porque existem os partidários do Poirot e da Miss Marple. Então, quem gosta de Poirot e Miss Marple não gosta do Twopence dos outros lá. Eu gosto. Eu não gosto. Você é a primeira pessoa. Com os dois. Você é a primeira pessoa, acho que depois do Tito, porque eu sou amigo do biógrafo dela. Que é o Tito Prates. Nossa, ele é um cara legal pra trazer aqui pra falar de Agatha Christie. Ele é amigo da família. Ele é amigo da família. Ele escreveu a biografia inédita em português aqui. Então, assim, ele tem fotos na mansão. Ele tem documentos inéditos que a família permitiu que ele analisasse. É muito legal. É muito legal. Então, assim, Agatha Christie é complicado porque assim, tem que saber primeiro se você vai gostar do Poirot. Se você gostou do Poirot, só leia do Poirot e da Miss Marple. Porque quando você vai pro outro, é muito diferente. A maioria não gosta, que nem eu. Eu não gosto dos outros, gosto. assim. Tirando o Não Sobrou Nenhum, né? Aí não é com o Poirot, mas conversa bem com esse universo. Mas o Sidney Sheldon é assim, O Outro Lado da Meia-Noite, você vai ler sem medo de errar. O Reverso da Medalha é espetacular. Já ouvi falar desses dois. É espetacular, certo? Eu gosto muito do A Ira dos Anjos. Ai, é um dos meus. Gosto, apesar do teu... É que eu tenho um sério problema com o Sidney Sheldon, porque assim, é o meu autor favorito com os piores finais que eu já li. Entende? Então, porque era essa expectativa. Eu construía toda essa história e aí eu chegava... Era uma frustração no final de praticamente todos os livros dele. E aí eu reconstruía.
o final que eu queria que tivesse acontecido, que faria sentido na minha cabeça. Tanto que assim, as filmagens, eles mudam os finais. Principalmente do Ira dos Anjos, né? Que todo mundo odiou aquele final da Ira dos Anjos, mas odiar com força mesmo, tá? O livro é espetacular, mas assim, o final é um final ruim. Eu falo que é ruim, não é ruim, é ruim. De tão ruim que é aquele... Eu nunca pesquisei, mas tem um porquê? Você sabe? Então, Se ele tem falava, isso tá na biografia dele, né? Ele falava que o mundo, como a gente vive, ele não é um mundo de finais felizes. Então, ele queria chegar ao mais próximo que era os finais reais. Que todo mundo tem histórias tristes e era para ser finais tristes. Isso é o que tá na biografia dele. E não gosto da biografia dele, tá? Diga-se de passagem, é broxante. Porque ele não fala sobre os livros. Quem vai ler o livro, você vai lá. É igual você ler o livro do Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden. Você vai lá pra ele, porque ele é o vocalista do Iron Maiden. Você fala assim, cara, eu sou fã de rock and roll. Quando você vai ler a biografia dele, ele fala de esgrima e avião, quase que o tempo todo. Ele dá uma citaçãozinha, só que como ele entrou no Iron Maiden, e só. Depois ele só fala dos campeonatos de esgrima e de como ele virou aviador. Você fala, mano, eu quero saber como que você virou um rockstar, como que era você, as turnês, as brigas com Guns N' Roses, né, que teve aquela briga, acho que no Canadá, não sei, tem um quebra-pau, eu queria isso. Não fala nada de rock and roll, fala só sobre esgrima. É bem broxante mesmo. Eu fiquei indignado, né, mas assim, a biografia dele é a mesma coisa, conta a história dele, mas não fala como ele ganhou o Oscar, ou da noite que ele ganhou o Oscar. Não fala da noite que ele ganhou o Tony. Não fala da noite que ele ganhou o Alan Poe. Não fala de como ele escreveu os livros, de onde ele tirou as ideias. Não fala quase nada dos livros. Só fala que ele foi viajar, por exemplo, do outro lado da meia-noite, que ele foi viajar lá na África do Sul, que ele conheceu lá as minas de diamante. Ponto. Acabou sobre os livros, ele só falou isso. Eu tive a ideia porque eu fui viajar lá e vi o negócio de diamante. Ponto, acabou. Nossa, isso é muito interessante, porque eu tinha certeza, até hoje, que ele tinha vivido ou visto alguma coisa em relação a isso, principalmente sobre a África do Sul, a parte que ele aprofundou. Então, nem que sim, nem que não, ele só não conta. Não conta nada de nenhum livro, O cara fala, eu comprei o livro pra ver como que você escreve, como que você tem as ideias, os insights. Não, ele só conta que ele tinha uma secretária, que ele ia narrando o que ele vinha na cabeça dele, a secretária digitava e ele publicava. Essa é a biografia de um escritor internacional. Me falar, não, aí é muito chato. Então, assim... Se fosse hoje, o celular dele seria a secretária, né? Seria a secretária. Gravando... ele coloca no Google Docs, ele vai falando e aquilo vai transcrevendo automaticamente, né? Pra quem não sabe, existe essa tecnologia, né? Quem tem dificuldade... Por exemplo, meu pai seria um escritor muito bom nesse nível. Ele contava as histórias dele, o negócio... escrevia sozinho lá, só contratava alguém pra... É um livro legal pra você, né? Mas Ser lançado do seu pai. O pai dele proibiu? Meu pai proibiu. Proibiu até quando? Não, meu pai falou que eu estou proibido, então, em respeito à imagem do meu pai, eu não publicarei nada, né, sobre a vida dele, as coisas assim. Mas, assim, eu conto as histórias que eu participei com ele. Você poderia fazer um livro pra família. Não posso contar nada. Nada. Até porque tem coisa assim que eu vivi com ele que não pode a família... Entendi. Corta essa parte do podcast. Entendi. Não, pode deixar, não tem problema nenhum. Né, mas assim, ele já morreu, então não tem por que esconder, assim. Mas assim, ele tá na minha biografia, as coisas que eu vivi com ele, mesmo as coisas ruins, né, tá. Mas assim, é legal, né, é bacana você manter viva essa memória, mas... Sim. Quem quer saber, por exemplo, a minha irmã vem me liga, tem alguma coisa sobre X, Y, Z? Aí eu conto o que o meu pai falou, né? Senão deixa quieto. Deixa quieto, quem ouviu, quem viveu, mas a minha experiência eu contei, né? Tá lá nas 700 páginas da minha biografia. Que vai ser lançada quando fizer 50 anos. Se
Minha esposa A autorizou. dona- A dona Ana autorizar, né? Se a dona Ana autorizar, senão vai pro 60, Vai pra 70. A gente sempre combinou que ia ser num ano cheio, né? Então, assim, era pra ser no dos 40. Ela falou, não tá na hora ainda. Espera os 50. Vai chegar aos 50, tá na hora? Não tá na hora? Provavelmente vai estar na hora já, né? Que agora já tô, né, com um nome, já tô com alguma coisa. Eu só sei uma coisa, Rafa. A hora que o papo tá ficando bom, tá esquentando, eu vou olhando pra aquele lojinho ali, tá acabando o nosso Tem tempo. tanta né? pergunta, e tanta coisa pra falar. Papo bom é assim, né? Normal. Passa Mas dá pra rápido. fazer um parte 2, parte É, devia ter 3. deixado ligado a câmera, né? Quando a gente tava aqui, esperando Sim. pra começar. Aí ia ter uns 3 episódios. Nossa, né? mas foi show, cara. Foi show. Tenho certeza que muita informação é útil pra nossa audiência. Muito bom o Né, bate-papo. E é um incentivo também à leitura. Somos Sim. leitores assíduos, né? E você vai vir outras vezes com aqui. certeza. Só convidar. Vocês têm meu Entendeu? telefone. Com certeza. E quando você tiver algum livro que você vai lançar, dá um toque. Vem lançar com a gente aqui Estaremos também. aqui. Não, dá pra fazer. Já que as editoras, né, são meio complicadas no Não, Brasil para lançar. Brasil é difícil. É. Mas assim, eu tenho agora, eu lancei o Crepúsculo dos Deuses, né? Agora, em setembro, eu tô esperando o prêmio Kindle, que ele tá inscrito no prêmio Kindle, né? Então não posso ficar divulgando muito, porque ele tá participando de um prêmio que tá restrito ainda. Mas em setembro vai ter o lançamento do meu mais ousado e audacioso, né, projeto, que é o Evangelho de Fogo, que é uma história Que é aquele que você que eu comentou. comentei, que é sobre Jesus, né? Então, assim, Jesus na Se Índia. Shakespeare já deu Deu o que falar. Esse daí, ele tá muito mais provocativo. Mas, assim, muito mais. Porque eu tô mexendo num vespeiro. Não, pelo que você conversou com a gente há 8 meses atrás, acho. Sim. Que tava em construção. Agora ele já tá prontinho, com um final espetacular. Olha, chega... Com o Gregory Evans Arrepia. dando um soco numa pessoa muito importante no mundo aí. Né, o irmão dele sendo crucificado, até ser umas coisas assim bem legais assim nesse livro. Quem gostou do Noite de Reis, eu já falo, esse tá umas 10 vezes melhor. Tá assim muito mais assim palpável assim no ambiente que é a Índia. Então você imagina você mergulhar no interior da Índia, sabe, descobrir coisas assim, tá bem legal, tá bem bacana. Então, em setembro, na Bienal do Livro, em São Paulo, né? Com certeza é mais um prêmio, né? Mais um prêmio que você vai ganhar, e com estaremos lá, certeza. porque eu Dos adoro muitos Bienal. prêmios. Adoro Estarei Bienal. no stand da Berst, tá? Então, assim, quem curtir, vai ter o lançamento nível mundial, porque vai ser em português, inglês, espanhol, francês, vai estar em todas as línguas, mas esse já tá... Isso até setembro do ano que vem. vai ser em setembro. Em setembro É. mesmo. Vai ser em setembro. Então, assim, tanto que eu tive que adiar um pouco a turnê Noite de Reis, né? Eu ia começar a turnê Crepúsculo dos Deuses, mas ele foi inscrito no prêmio Kindle. Aí fica complicado, né? De você não sabe se vence, se não vence, porque se vence, vai para uma editora, e a editora faz um cronograma, aí você te quebra todo, assim. Então a gente decidiu estender a turnê até setembro. A gente já participou mais de 50 eventos, né? Inclusive esse aqui já vai lá para a lista da turnê Noite de Reis. E setembro do ano que vem, dia 3 de setembro, começa a turnê o Evangelho de Fogo, né? Com o Gregory Evans na Índia, Olha só. descobrindo fatos terríveis. Legal, cara. Teus olhos brilhando, bicho. Não, porque o livro tá muito uma legal. É uma criança. ali. Essa semana eu Júlia, fiz a faz um capa favor. dele, ficou muito legal. Tá Pega muito... na minha bolsa o Noite de Reis que eu trouxe, pra Oh, gente aí. mostrar pro nosso público. Isso mesmo, por favor. É o meu menino de ouro, né? O zoinho brilha. Não, né? porque tá muito bom. Ele já passou pelos revisores, passou pelo pessoal, todo mundo já falou, cara, esse livro aqui vai chamar muita... Gente, A capa é leiam. linda. Ele é sensacional. E eu sonhei com essa maravilhoso, capa. Maravilhoso. Eu sonhei, quando eu tive o sonho com essa Noite capa, eu de falei, Reis. como que eu vou fazer isso, cara? Como que eu vou fazer essa capa que eu sonhei, né? Aí Deus deu uns... A capa é linda. Gente, é tanto assunto que eu queria muito que você contasse, mas vou deixar para o próximo podcast. Como que a teologia conversa com tudo isso também. Teologia, Porque filosofia, a guitarra, tudo. porque tem tantas coisas que se conversam e que fazem tudo isso. Como que você organiza tanta coisa? Eu não organizo, Essa isso que é. vitrine. Eu não organizo. Minha vida é toda um caos. Eu sempre falo que eu sou um agente do caos.
Eu sou um agente a serviço do caos. Ai, né? tá ótimo. Continue assim, que os livros estão ótimos. Maravilhoso. Esse merece um outdoor enorme. Né? E pra gente finalizar, Rafa, como é de costume aqui, se você tivesse aí a oportunidade de ter o seu outdoor universal, não é nem mundial, universal, qual é a mensagem que você deixaria? Só prossiga. Próximo passo. Não fica pensando muito no que os outros vão falar, o que os outros vão pensar de você. É só dar o próximo passo e você vai chegar. Eu jamais imaginei que hoje eu estaria aqui, porque eu sou um garoto lá de Campolim Paulista, de um bairro chamado Conjunto Habitacional São José 2, né? Mas eu nunca imaginei que eu estaria um dia na Feira Literária de Nova York, eu nunca imaginei que eu estaria dando uma palestra na Austrália, sabe, na Inglaterra, porque eu fui seguindo, as pessoas foram criticando, quem foi criticando foi ficando para trás e eu fui andando, sabe? Então só anda que walk on que vai dando certo. Prossiga, show. O próximo passo coloca só welcome, né? Welcome, só ande que o seu próximo passo vai estar muito mais perto do que você sonha, né? Então eu sou assim, eu sonhei em ser guitarrista um dia, sonhei em gravar um disco um dia, e sonhei 20 anos, um dia aconteceu, demorou 20 anos, mas aconteceu, né? Esse eu vou escutar, né? Eu vou entrar lá para escutar o Eu teu te disco, mando o link. A vida pede movimento, né? Então, continue. Continua andando. Cada passo tá mais perto. Ah, mas eu não tô enxergando. Anda com o olho fechado, então, né? Só Mas sinta. segue. Só siga, não para nunca. Só anda. Welcome. Show, mensagem linda. E rede social, o que você... Rafael Zimichute, né? O Instagram, né? Rafael Zimichute Oficial. Aí tem meu canal no YouTube, que tem minhas músicas lá. Eu já deixei disponível 9 CDs da Shoinix. Já tá o disponível. canal também é Rafael Zimichute? É Rafael Zimichute Songwriter. Né? Porque é compositor, né? Então já deixei. Aí tem lá uns 9 CDs da Shoinix, mais uns... Todos os meus livros eu tô fazendo agora a trilha sonora dos livros. Então, assim, já Cara, tem... você tinha falado aí, eu tinha pensado aqui, tem que começar a fazer música pros livros. Então, você o tá Noite, fazendo já, o Noite de Reis já tá pronto, as músicas já. Então tem o tema do Gregory Evans, tem o tema tem vários temas, assim. Estão todos gravados já. Tô soltando aos pouquinhos pra não ficar muita informação também. Mas todos os meus livros vão ter as trilhas sonoras deles. Às vezes algumas vibes que a gente viaja assim, né? Se Não, você fizer um audiobook, já criatividade. pensou um audiobook, você coloca a trilha sonora no Então, eu quero colocar nos próximos, que eu vou colocar no Spotify as músicas, né? Então vai ter lá o link lá pra pessoa pegar, ler. Por enquanto só tá O Sorriso de Cynthia Donovan, mas não estão todas as músicas. E do Éden Perdido já tá todo o setlist das músicas mesmo, em inglês mesmo, pra pessoa vai lendo, fala da letra da música do livro, tem lá pra você ouvir no YouTube. Show. Nossa, que maravilha. Tá bem legal. Fantástico, fantástico, maravilhoso. Mas é isso, pessoal. Falei pra vocês, né? Falei que ia ser um bate-papo aqui fantástico, né? E tem muito mais coisas, muito mais coisas. A gente acho que não abordou, acho que nem 5% do que a gente poderia abordar aqui com o Rafael, tá? Simples assim, vai voltar, quando o cara começa a falar de teologia, de fisiologia, de filosofia, fisiologia também deve falar também, entendeu? O cara fala de tudo aqui. E em breve ele vai estar de volta aí. Eu quero agradecer muito, né? E tenho certeza que deve ter alguém aí que merece assistir esse episódio. Então compartilha, indica para essas pessoas. Principalmente porque tem o detalhe mais importante aqui, que é a cebola. A cebola é fantástica. Vai salvar muita gente. Vai salvar muito arroz. E, assim, eu acredito que um dos melhores presentes que a gente pode entregar para qualquer pessoa é um livro. Então, está aqui 2 indicações, fora as outras, de presente mesmo, para vocês entregarem, incentivarem leitura, expansão, diversão, e isso muda tudo na vida de alguém. Talvez um desses livros pode mudar a vida aí de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um senhor, não importa.
a idade. Então, e a própria sua vida, né? Sua própria vida ser transformada através da leitura. Então, aqui também é um podcast para incentivar o bem que fez para mim, que nos faz viajar e conectar e que leve esse bem aí para todas as outras leitura é pessoas. informação. Você só cresce quando você coloca alguma coisa para dentro. E não né? é besteira, não é então. só trem, Né? Tudo aquilo que você coloca de dancinha. qualidade para dentro, né? Vai fazer a diferença na sua vida, com certeza. Com Percebe? E é isso. E essa é a nossa indicação, Rafael. Rafael Zimchut, Zimchut. o melhor. Vai. Joga pra cá, Julia. E é isso, pessoal. Fechar aqui, vamos fazer a nossa conexão aqui. Rafael, dá a mãozinha aqui. Nossa conexão autêntica. Mais um episódio fantástico, maravilhoso. Valeu, pessoal. Tchauzinho, até a Tchau. próxima. Fiquem com Deus.